Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante. Lucas 22, versículo 7 em diante. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, e a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesse momento lendo a Tua Palavra e nós vamos, ó Deus, meditar na Tua Santa Palavra agora. Que o Senhor use a instrumentalidade desse Teu servo como instrumento, como boca do Senhor agora. Tenha misericórdia, meu Deus. Fale aos nossos corações. Fale, meu Pai, em nome de Jesus, através da Tua Santa Palavra. Em nome de Cristo Jesus, que nós pedimos. Amém. A ceia do Senhor e a sua celebração. Se nós olharmos para o verso 7, Lucas destaca aqui que havia chegado o dia de comer a Páscoa. Diz assim o versículo: chegou o dia da festa dos pães ázimos. A festa da Páscoa, ela era uma das 3 festas judaicas de maior importância para os judeus. É bem verdade que o texto aqui está falando festa de pães ázimos. E aí você pergunta: pastor, o senhor disse festa da Páscoa, agora aqui no texto está festa dos pães ázimos. O que é isto? Na verdade, esses 2 festivais comemoravam a libertação do povo de Israel da escravidão do cativeiro egípcio. Êxodo 12, de 1 em diante, Levítico 23, 4 em diante, Números 22, 16 em diante. Contudo, estas 2 festas eram frequentemente consideradas como uma só, e os seus nomes então eram compartilhados. Lucas 22, 1 e 7, Atos 12, 2 a 4. A Páscoa era realizada, e depois dessa Páscoa, então, vem uma semana comemorativa da festa dos pães ázimos. Mas as 2 festas, elas foram como que consideradas uma só. Lembrando que a Páscoa foi instituída por Deus lá no Egito para comemorar aquele acontecimento que culminaria na redenção de Israel, da escravidão egípcia. Naquela noite seria celebrada
Aquela noite seria celebrada em honra ao Senhor, porque foi nela que ele feriu os primogênitos dos egípcios, poupando assim a vida dos israelitas, em cujas ombreiras das portas havia o sangue do cordeiro. Eu tenho para mim que aquilo lá já havia sido didático para apontar para o verdadeiro cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante observarmos que esta festa, a Páscoa, era comemorada no dia 14 do mês de Abib. Abib é o primeiro mês do ano hebraico. Seria no nosso calendário entre março e abril. Se você pegasse os 15 dias finais de março e os 15 dias do início de abril, então esse aí seria o mês de Abib. Ela deveria ser realizada ao final do dia. Lembrando que o judeu, após o pôr do sol, é considerado para eles o dia seguinte. Então, se ela fosse comemorada de fato, por exemplo, o cordeiro, ele deveria ser morto lá pelas 2 horas da tarde. Então, ao entardecer, Êxodo 12, verso 6, Deuteronômio 16, 6, diz que ao entardecer, eles então participavam, o cordeiro tinha que ser assado inteiro e comido com pães asmos, isto é, pães sem fermento. O fermento na Bíblia é comparado ao pecado. Então aqui é pão sem fermento, mostrando também a questão da pureza e a pressa em preparar aquele alimento. Também deveriam ser comidas ervas amargas ou alfaces bravas, como sinais da amargura do cativeiro. Então, resumindo, a Páscoa era a comemoração da libertação do povo, em que o cordeiro era imolado, e então o sangue foi espargido, foi passado ali, na realidade, nos umbrais da porta. A festa era didática, segundo o meu entendimento. E ela então aponta para o Cordeiro Pascal Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Então, 1 Coríntios 5, 7, nós lemos assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, no Novo Testamento, o sentido da verdadeira Páscoa é Cristo. No Novo Testamento, Cristo é a nossa Páscoa. Primeiro destaque: como Jesus instituiu e celebrou a ceia do Senhor. Se a gente olhar para esse texto, a gente percebe que Jesus, como bom judeu que era, ele então manda 2 dos seus apóstolos prepararem, fazerem os preparativos para comerem a Páscoa. Quem eram esses 2? Aí no texto diz que era Pedro e João. Pedro e João, Lucas 22, 8, vão até a cidade de Jerusalém, obedecem às orientações de Jesus, que era para chegar lá, ia passar um homem carregando um cântaro d'água, eles deveriam seguir aquele homem, na casa que o homem entrasse era ali, era para conversar com o dono da casa, perguntando onde estava o aposento no qual Jesus e seus discípulos participariam da festa da Páscoa. Interessante como Jesus ele tem discernimento à onisciência. Geralmente, homens não carregavam um cântaro d'água, quem carregava eram as mulheres. E Jesus vai dizer: vocês vão entrar na cidade, nessa hora que vocês entrarem, vocês vão ver então um homem carregando um cântaro. Segue ele, entra na casa, pergunta o dono onde está o aposento, e ali naquele aposento, prepara então toda a comida, toda a refeição pascal. É interessante que o local não era, preste atenção, o local não era conhecido dos demais apóstolos. Judas não conhecia esse local. Era um local que somente Jesus sabia. E agora Pedro e João vão preparar. Na hora da Páscoa, verso 14, chegada a hora da Páscoa, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. Seria um momento especial, onde somente quem participaria, Jesus e os seus 12 apóstolos. Observe que os donos da casa não participaram desta celebração com Jesus.
Observe também que nem mesmo a mãe de Jesus participou com ele. Ela estava na cidade. Tanto é que naquela semana, Jesus foi morto, né? Aliás, naquela semana não. Naquela noite ele foi preso e no outro dia ele foi crucificado. E aí a mãe dele estava na cidade, mas ela não participa. Quem mais estava na cidade? Da família. Nós vemos que a irmã de Maria, a tia de Jesus, estava na cidade, mas também ela não participa. Quem mais estava na cidade? Os seus seguidores. Jesus tinha muitos seguidores. Não era só os 12. A Bíblia diz que Jesus tinha vários discípulos além dos 12. Os 12 é chamado discípulos, porém seriam os 12 apóstolos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquele momento era um momento muito especial. Era um momento íntimo entre Jesus e os discípulos. Momento esse que Jesus participaria da celebração da Páscoa, faria ali aquela celebração pascal, mas instituiria a chamada Ceia do Senhor. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, normalmente ao pôr do sol. Então Jesus está ali naquela mesa, com seus 12 apóstolos. E ali bem juntinho, a mesa não era alta igual esta, era uma mesa baixinha. Um do lado do outro, reclinado à mesa, estavam ali em comunhão. Um dos versículos que mais me chama a atenção nesse texto é o verso 14. Pois Jesus demonstra o quão aquele momento é importante para ele. Lucas 22, 14 diz, versão Almeida Revista Atualizada. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente, observe essa palavra, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Se você observar a versão Bíblia de Jerusalém, ela diz assim, e disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. E isso aqui demonstra o tanto que Jesus estava prezando por aquele momento. Jesus estava ansioso por quê? Será que Jesus estava com fome? Por que Jesus disse, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa? Será que era porque estava ansioso por aquele momento? Porque estava com fome? Eu creio que não é fome. Eu creio que era algo maior. Jesus estava desejoso de, naquele momento, o seu último momento ali, a sós com os discípulos, certamente dar as últimas instruções, certamente desfrutar da comunhão íntima com os seus 12, lembrando que Judas estava ali. Lembrando que, devido às competições, né, de qual seria o maior no reino, há um dos evangelhos que diz que Jesus, naquela ocasião, ele para, ele enrola uma toalha em si, ele lava os pés, porque ali havia dois irmãos que estavam disputando, né? Um queria ficar à direita e o outro à esquerda de Jesus no reino. Ali havia também os demais apóstolos que queriam preeminência. Mas Jesus mostra que aquele que quer ser o maior do reino, que seja o menor. Mas voltando ao texto, uma coisa me chama a atenção. Que Jesus diz que só iria novamente participar, é o verso 16, da ceia, com seus discípulos, quando essa seria realizada no reino de Deus. Jesus inaugurou esse reino, mas haveria um momento que esse reino, na sua plenitude, estaria. E aqui nós vemos Jesus dizendo que ele não bebe mais do fruto da videira, não tomarei mais do cálice, até aquele dia que se cumpra no reino de Deus. Verso 16, verso 18. Pois vos digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, isto é, na sua plenitude. E aí no verso 19 há uma coisa muito interessante. Fazer isto, vamos ler junto lá no finalzinho, o que ele diz? Está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui? Em memória de mim. Só que ele diz, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Vamos falar juntos? Fazer isto em memória de mim. Também disse a respeito da nova aliança, que aquela celebração, né, que aquele cálice que simbolizava o sangue de Jesus, era o cálice da nova aliança, isto é, do Novo Testamento. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a ceia do Senhor
ela é algo muito importante para Jesus. Tanto é que ele mandou a sua igreja, através dos seus apóstolos ali, que estavam representando a nova igreja, que lá no capítulo 2 tomaria corpo de fato. E aí eu olho aqui e vejo que essa ceia deve ser celebrada com muito apreço, muita estima, por cada um de nós, membros da igreja de Jesus. Vejo que Jesus valorizou muito este momento, e nós precisamos valorizar também. Não é só comer um pãozinho ou beber um suquinho de uva. Isso aqui tem um significado muito maior, é muito amplo. Eu aprendo que a ceia do Senhor não é para todos. Preste atenção. A ceia do Senhor não é para todos. Mas somente para um grupo seleto. Não é para qualquer um, senão seria ceia livre. A ceia é para aqueles que já participam da nova aliança. A ceia, segundo o nosso entendimento, que é bíblico, ela é celebrada com a igreja reunida. Nós vamos ver daqui a pouco. Essa ceia é para aqueles que são biblicamente envolvidos, biblicamente batizados, lavados, regenerados no sangue do Cordeiro. Portanto, prezado amigo e ouvinte, se você um dia quiser participar conosco, primeiro precisa você ser membro da igreja. Primeiro precisa você receber Cristo como seu Salvador. E também ser batizado. Estar em perfeita comunhão com a igreja com Jesus. Segundo destaque, como o apóstolo Paulo orientou a igreja a respeito da celebração da ceia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele chama a ceia de ceia do Senhor. Interessante, não é? A Bíblia diz ceia do pastor, ceia do Senhor. Também a Bíblia não é santa ceia. Muitos irmãos aí fora dizem santa ceia, mas não há na Bíblia essa palavra. Na Bíblia há ceia do Senhor. Este foi o nome que o apóstolo Paulo deu, 1 Coríntios 11, 20. A ordenança instituída por Jesus Cristo como memorial da sua morte, na noite em que ele foi traído. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto sobre como deveriam participar dessa ceia. Eu gostaria que você observasse os detalhes desse texto. 1 Coríntios 11 diz, verso 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Aquela igreja estava celebrando a ceia de qualquer maneira, relaxadamente até. Havia gente que comia demais, outro comia de menos, um chegava primeiro, outro chegava mais tarde, e já não tinha mais nada. Era uma bagunça, uma coisa esquisita. E Deus havia julgado aquela igreja. Nós vamos ver depois. Então diz o versículo 18: Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que não tinha unidade, não tinha uma comunhão perfeita. E ele vai dizer, porque antes de tudo, verso 18, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis. Observe essa palavra, vos reunis. Já é a segunda vez que ele fala ela. Ele fala no verso 17, vos ajuntais. No verso 18, ele fala vos reunis na igreja. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Olha o verso 20. Quando, pois, vos reunis, é a terceira vez que aparece o termo reunis. E se você for observar, lá no final também, lá mais embaixo, lá fala a respeito de reunir. Fala 4 vezes aí o termo reunir. Lá no verso 33 vai dizer, quando vos reunis. Então, 4 vezes. Quando vos ajuntais, quando vos reunis, quando vos reunis, quando vos reunis. 4 vezes faz menção da reunião. Portanto, a ceia é para os crentes biblicamente batizados, membros da igreja, perfeita comunhão com Cristo e com os demais, que estão presentes na celebração. Daqui a pouco você vai nascer em casa. O que a Bíblia fala sobre essa questão? Aí eu pergunto para você, aonde é na Bíblia que Jesus levou você em casa? Quem na Bíblia levou você em casa? Os discípulos levaram? Os apóstolos?
Sabe por que levam? Depois eu vou explicar também. É porque acham que a ceia confere graça. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa questão. Mas eu quero que vocês observem que lá no verso 23, e ele vai dizer que aquela celebração, olha o que ele diz, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, não era invenção de Paulo. Isso aí eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele está fazendo referência a essa história que lemos no livro de Marcos. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, primeira coisa que eu vejo, Jesus pega um pedaço de pão e fala: esse pão aqui é meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Depois ele pega o cálice, olha o verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no sangue. Fazer isso por todas as vezes que comerdes em memória de mim. De novo, repete, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então o objetivo aí é o quê? É algo didático, é um memorial que serve para nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que ele fala: fazer isso em memória de mim. Também, ela deve ser celebrada até quando? Até aquele dia, né? Até que ele venha. Um dia essa ceia vai ser celebrada no céu. E não vai ser mais o pastor Wagner, vai ser Jesus que vai estar aqui. Ele vai estar liderando esse momento maravilhoso. Glória a Deus. Olha, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai-os pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Olha de novo, então são 4 vezes. Eu não tinha observado que no verso 34 também tem a palavra reunir. Então aí faz menção 4 vezes do termo quando vos reunis. Outra questão, meus irmãos, é que aqui fala de juízo. No verso 27, quem comer indignamente será réu. No verso 29, quem comer sem discernir bebe juízo para si. No verso 33, quando vos reunis para comer, lá no finalzinho, aliás, no 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Então a ceia, ela traz juízo se alguém participar dignamente. Como é isto? Aquela igreja lá participava dignamente. Ela não era uma igreja que tinha comunhão, era uma festança, uma comilança, uma bebedeira. Uns comiam demais, uns bebiam demais e outros não. Em vez de promover a unidade, a comunhão, a igreja de Corinto estava provocando a desunião, não havendo então a unidade perfeita. E nós vamos ver então que Jesus vai dizer: olha, por este motivo, há muitos na igreja, olha lá, o verso 34. Não, desculpe, o 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O dormem aqui é morrer. A Bíblia fala que os santos dormem no Senhor. Então aqui é sinônimo de morte. Naquela igreja havia pessoas doentes espiritualmente falando, e fisicamente também. E algumas já haviam sido chamadas para a eternidade por causa do pecado. Deus a julgou. Deus a chamou. Então, o que é que eu observo aqui quanto à questão da celebração da ceia? Primeiro, a igreja precisa estar reunida no mesmo lugar. Verso 17, 18, 20, 33 e também 34. É uma ordenança, a ceia do Senhor é um memorial que foi dado por Jesus Cristo e não por Paulo. O cálice e o pão representam, respectivamente, aqui no caso o pão e o cálice, corpo e sangue de Cristo, derramado na cruz em nosso favor. Sempre que comemos do pão,
e bebermos do cálice, estaremos anunciando a sua morte, até que ele volte. Jesus nos ensina que um dia estaremos com ele celebrando a ceia do Senhor, do Reino de Deus. Lucas 22:17. A ceia do Senhor é símbolo da nova aliança celebrada entre Deus e nós, em Cristo Jesus. Contudo, segundo a palavra de Deus, cada um de nós, cada um individualmente, é responsável diante de Deus por participar deste momento. Observe, é algo muito grave alguém participar indignamente da ceia do Senhor. O que participa irresponsavelmente, indignamente dessa celebração, come e bebe juízo para si. Portanto, não seja instrumento. Eu vou fazer aqui uma observação. Preste atenção. Aqui tem dois elementos: um pedaço do pão e um pouquinho de suco de uva. Cálice. Tem gente que morde um pedacinho do pão e dá para o seu filho outro pedacinho. Será que o Senhor aprova isso? Não. Está participando indignamente. Tem gente que bebe um pouquinho, está celebrando a igreja unida. Celebra, bebe um pouquinho do cálice, dá um pouquinho para o filho. Irmãos, isso para mim é o cúmulo absurdo. Isso aqui é pisar, é menosprezar o que a palavra de Deus está ensinando. E olha que eu já preguei isso aqui na igreja e já vi gente participando desse jeito aqui. E eu já tinha acabado de falar, cuidado, não participe da igreja de qualquer maneira. Porque, olha, quem participa é réu de juízo de Deus. O pessoal está brincando. Irmãos, isso é coisa séria. Você está ensinando para a criança que isso aqui não tem valor, que a celebração não tem valor. Não faça isso. Quem tem fome, come em casa. Ceia não é tira-gosto, não é petisco para você estar beliscando, comendo, dando um pedacinho para o outro. Isso aqui é para quem tem compromisso com Deus, é uma celebração séria, senão Jesus não institucionaria a ceia do Senhor. Portanto, não seja instrumento de mal na vida do seu filho. Tem gente que na celebração aí faz isso que eu falei, isso é uma abominação diante de Deus. Não ensine a sua criança a menosprezar o memorial de Jesus Cristo. Portanto, examine-se, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice. Aqui não está dizendo para você não participar. Você que é membro dessa igreja, ou mesmo de outra igreja, da mesma fé e ordem, que esteja em comunhão com Cristo perfeitamente com a igreja. Aqui não está dizendo não beba, não coma. Não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo examine-se e coma. Examine-se, vê se há algo na sua vida que se precisa ser consertado diante de Deus. Quem sabe tem algo na sua vida que precisa ser consertado com o irmão. Quem sabe tem algo na sua vida que precisa ser consertado. Então conserte, mude de vida, participe, come e beba. Come e beba. Terceiro, como nós devemos celebrar? Então eu falei da ceia que Jesus organizou, celebrou. Falei de como Paulo ensinou a participar. E agora como nós devemos então participar. Na Bíblia, como eu já disse, não existe o termo Santa Ceia. Existe o termo a ceia do Senhor. Está em 1 Coríntios 11:20. Este é o termo que Paulo chamou esse memorial. Ele chama de ceia do Senhor. Nós batistas a chamamos de ceia do Senhor, como está na Bíblia. Contudo, essa ordenança é chamada por algumas igrejas aí fora, igrejas não batistas, de Eucaristia, comunhão, Santa Ceia. Infelizmente tem sido algo de discussões ao longo da história do cristianismo. Por quê? Então vejamos. Primeiro, a Igreja Católica. A Igreja Católica, no ano de 1215, no quarto concílio de Latrão, afirmou que o pão e o vinho são transformados. Então eles criaram essa heresia. Eles criaram, porque isso não tem na Bíblia, criaram a doutrina da transubstanciação. Coisa que Jesus não criou. Coisa que Jesus não ensinou. Onde o pão se transforma, dizendo eles, transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue, literalmente. Posteriormente, esta igreja fez os seguintes acréscimos. Primeiro, começaram a ensinar que o corpo e o sangue estão em cada elemento.
pão e vinho. Portanto, o leigo não precisava beber o vinho. Porque segundo começaram a ensinar, o pão, aliás, o corpo, né, que simbolizado pelo pão, já contém o sangue, então não precisa. Então, come só o pão. Segundo, ensinavam também, ou ensinam, que a congregação feita, a consagração, melhor dizendo, feita pelo sacerdote, naquele momento da missa, opera transformação, então, a transubstanciação dos elementos. E aí eu pergunto, será que um miserável, pecador, comedor de feijão, tem tanto poder para orar ali ou rezar, e o negócio é transformado imediatamente? Onde é que tem base bíblica para isso? Terceiro, eles defendem que os elementos devem ser adorados como o próprio corpo vivo de Jesus. Pastor, onde você ouviu isso? É uma citação do livro Princípios e Doutrinas Batistas, do pastor Roberto Amaral, citando o Catecismo da Igreja Católica Romana, com a edição Vozes Paulinas, Loyola, Ave Maria, de 1993, página 338. Terceiro ponto, ensinam também, isso aqui eu quero que os irmãos prestem atenção, que pela presença de Cristo na missa, em corpo, alma, sangue e divindade, cada vez ali que a missa é celebrada, ocorre então novamente o sacrifício do sangue de Jesus. Aí Jesus toda vez está sendo sacrificado. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 7:26. Hebreus 7:26. Lá diz assim: nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, estou falando de Jesus, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, verso 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Jesus não é como aquele sacerdote do Antigo Testamento, que todo dia estava ali oferecendo sacrifício por seu próprio pecado e pelos dos outros. Lá no final do versículo 27 de Hebreus 7 diz assim: porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Repito, porque fez isto Jesus uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Digo eu, lá na cruz do Calvário. Então, o sacrifício de Jesus bastou. Ele foi uma vez só. A Bíblia tem outras passagens que falam sobre esse assunto, que o sacrifício é único. Ele não precisa ficar sendo repetido. Senão a morte de Jesus na cruz foi algo inútil. Mas não, ela valeu e Jesus morreu uma vez só pelos nossos pecados. Isso também é ensinado pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3,18. Quando ele diz que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, para nos conduzir a Deus. O sacrifício de Jesus na cruz foi de uma vez por todas, bastou para nos perdoar os pecados, foi único e definitivo. É o que nos ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Mas, além desta doutrina, desta igreja, chamada doutrina da transubstanciação, há também uma outra, que é a doutrina chamada da consubstanciação. Essa doutrina, defendida por Lutero e por vários outros teólogos do passado, diziam que nessa consubstanciação Cristo está presente nos elementos. Onde se pode uma coisa dessa, meu pai? Jesus, certa ocasião, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim tem a vida eterna. Ele fala alguma coisa desse sentido. Ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas, né? Ele fala: eu sou o bom pastor. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso aí ele usou como uma forma simbólica para aplicar verdades espirituais. Não de forma literal. Então, quando Jesus pegou aquele pedacinho de pão e disse: este é o meu corpo, é de forma simbólica. Ele estava dizendo: olha, isso aqui vai simbolizar o meu corpo. O suco ou o vinho é símbolo do meu sangue que foi derramado. Fazer isto em memória de mim. Se Jesus está presente nos alimentos, então
não tem como. Se ele está presente aqui, então não é memória. Então não é memória. A gente tem memória de quem não está perto, quem está longe. O reformador Zwingli entendia que a ceia era como um símbolo imemorial. É o que nós entendemos. Então ele é o que chega mais próximo dos batistas aí. Calvino entendia que ao tomar a ceia, Calvino entendia que o crente recebe o corpo e o sangue de Jesus de modo espiritual. Gente, isso não tem base bíblica. Portanto, são heresias que os homens foram inventando ao longo do tempo. A ceia do Senhor não é um meio de graça. Calvino entendia que a ceia é um sacramento. Ceia não é sacramento. Sacramento é aquilo que confere graça. É um meio de graça. Por isso, alguns irmãos do meio pentecostal, eles levam a ceia ao enfermo, porque eles entendem que é um meio que confere graça ao enfermo. Então, isso aqui é um meio de graça. Vai lá e celebra. Não temos isso na Bíblia. A gente não vai achar isso na Bíblia. Então, meus irmãos, é por esse motivo que há pessoas que levam a ceia. Nós não fazemos isto. Não é costume batista. Na verdade, não há necessidade alguma. Ela não confere graça, não é sacramento, mas a Bíblia diz que é memorial fazer isto em memória de mim. Muito simples, muito claro. Jesus não complicou, quem complica é o homem. E a ceia, então, deve ser levada para a igreja, com a igreja reunida, porque é um momento de comunhão. Comunhão íntima. Tanto é que Jesus disse: estou desejoso comer convosco, estou desejoso ardentemente comer convosco essa Páscoa. É algo de comunhão entre a igreja. Não faz sentido dois ali, ou um só, ou dois, participar. E cadê a comunhão do corpo? Um não faz a obra, é um tijolinho. Dois não faz a obra, é um tijolinho. Três é um tijolinho. Para construir, por exemplo, esse prédio, precisou de vários tijolos. Na obra de Deus, nós somos como um tijolinho. Um sozinho não é igreja, mas é parte da igreja. Precisa isso ficar bem claro. Nós cremos como de fato, observa, preste atenção. Pastor Roberto Amaral, em seu livro Doutrinas e Princípios Batistas, livro da Juerp, na página 150, ele diz o seguinte, preste atenção, abre aspas. Devido à nossa posição antissacramentalista, que é a bíblica, a ceia do Senhor não é dada aos crentes ausentes do culto, diz o pastor Amaral, em que ela é celebrada. Repito, a ceia do Senhor não é dada aos crentes ausentes do culto em que ela é celebrada, mesmo por motivo de enfermidade. Não cremos que o pão e o vinho veiculem graça. A ceia praticada biblicamente, olha o que ele diz, só faz sentido quando a igreja está reunida, comemorando a morte de Cristo. Por isso, a ceia é um memorial, diz ele, conforme a palavra do Senhor, em memória de mim. A ceia do Senhor é, na verdade, o memorial da nossa salvação. Fecha aspas. Essa é a fala do pastor Roberto Amaral, neste livro da Juerp. É o que nós cremos, batistas, é o que nós cremos como batistas. Jesus a ensinar ao povo, e aquilo que eu disse, certa vez ele diz, eu sou o caminho. Certa vez ele diz, eu sou a porta. Outra vez ele diz assim, eu sou a videira. Jesus sempre usava parábolas ou palavras figuradas para ensinar propósitos eternos. Da mesma maneira, a ceia do Senhor é algo que Jesus, então, institui. E tanto o pão como o cálice são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Não ocorre transformação. O pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Sua carne, que foi rasgada, que foi crucificada, que teve um cravo fincado, seus pés pregados na cruz. Ainda não bastasse, depois que ele morre, vem um soldado com a lança romana, com aquela ponta enorme, enfia aqui do lado de Jesus para ter certeza que ele já tinha sido morto. Então, meus irmãos, concluindo,
a responsabilidade deste momento, da participação neste momento. É sua, é individual. Portanto, segundo o texto de 1 Coríntios 11, 28, o crente salvo e biblicamente batizado deve examinar-se a si mesmo, se necessário arrepender-se e se necessário consertar sua vida. Se necessário pedir perdão a Deus e quem sabe até a outros. E então a Bíblia diz: participe. A doutrina da transubstanciação, também a doutrina da consubstanciação, são doutrinas erradas. Não tem base na Bíblia. Observe, se houvesse a transformação dos elementos da ceia, é o que eu disse agora há pouco, Jesus não diria fazer isto em memória de mim. Pois quando se celebra a memória de alguém, este alguém não está presente. Porque se estivesse presente, diz um certo irmão, não seria em sua memória. A ceia do Senhor não é sacramento, como muitos ensinam, porque ela não confere graça, mas é a segunda ordenança de Jesus à igreja. Qual é a primeira? O batismo. Batismo é a primeira ordenança de Cristo à sua igreja. E depois, então, a celebração da ceia do Senhor. Jamais devemos tomar a ceia do Senhor sozinhos. Ela não é nossa. Ela é do Senhor e ela deve ser celebrada com a igreja reunida. Portanto, querido irmão ou amigo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro pascal. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz para te perdoar aquele pecado horrível que você não gosta nem de lembrar. Ele morreu na cruz para te dar uma nova oportunidade. Vida abundante neste mundo e vida eterna com Deus. Por ele ser Filho de Deus, bendito, eterno e sem pecados, ele pôde se oferecer por nós na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ele ressuscitou dos mortos e em breve voltará. Você precisa ser salvo se você ainda não tem a certeza da salvação. Uma vez evangelizando uma cidade, passei numa rua fazendo um trabalho de evangelismo de porta em porta, na época que eu era seminarista. E por incrível que pareça, eu perguntava: você tem certeza da vida eterna? E as pessoas: não, eu não sei se eu merecer. Irmãos, nós não merecemos. Nós merecemos a chibata. Se fosse por um merecimento próprio, nós estaríamos todos no inferno. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça aos olhos do Senhor é como um trapo de imundícia. Aos olhos do Senhor, a nossa justiça não vale nada. É algo repugnante e nojento. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você precisa ser salvo. E essa salvação consiste em você entregar a sua vida a Cristo. Dizer: Jesus Cristo, eu te recebo como meu Salvador. Eu sei que a tua palavra é verdade. Eu sei que eu sou um miserável pecador, que eu mereço a morte e o inferno. Mas que o Senhor me dá uma nova chance. A vida eterna com Deus. Hoje você está respirando. Amanhã não se sabe. Hoje você está cheio de vida. Daqui a 5 minutos não se sabe. Conta-se que uma vez um jovem foi numa igreja. E naquela noite o pastor fez apelo. E ele disse consigo mesmo: hoje não. E o amigo falou: rapaz, vai à frente que eu vou com você. Hoje não. Quem sabe amanhã? Hoje não. Conta-se que quando ele foi embora, ao atravessar para pegar o ônibus do outro lado da pista, veio um bêbado dirigindo e aquele homem o atropelou e ele veio à morte. Ele disse: hoje não. Mas não deu tempo. Morreu sem Cristo. Hoje é a oportunidade que Deus te deu de você fazer uma autoavaliação. E se você ainda não é salvo, não tem certeza, receba Cristo, porque nele você pode ser salvo. A palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá em Atos 12 diz assim: porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lá está falando de Jesus. A palavra de Deus diz assim também: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo
e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra de Deus também diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tem um versículo que fala da ira de Deus. Portanto, meu amigo, feche os seus olhos, feche todos os olhos, vamos estar orando. Tem um hino no cantor cristão que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Alguém aqui conosco nesta noite, não importa se é adulto, se é jovem, se é criança, que entendeu esta mensagem e que diz para Deus: Senhor, eu quero, Jesus, eu quero ser salvo. Jesus, escreva o meu nome aí no céu, no livro da vida. Senhor, salva minha alma, dá-me a certeza da vida eterna. Alguém que diz isso para Jesus nessa noite, que quer receber Cristo como Salvador, fique em pé que eu estarei orando por você. Se você que nos acompanha pela internet aceitou Cristo como seu Salvador, mande um recado aí para a gente. É preciso que você creia em Cristo, entregue sua vida a Ele e viva em paz com Deus. É preciso que você faça uma aliança com o Senhor, que você firme nos caminhos do Senhor, que você abandone os seus pecados e que você busque uma igreja mais perto de sua casa, que realmente ensine a Bíblia, a palavra de Deus. Não é o que você acha, mas é o que a Bíblia ensina. Que Deus tenha misericórdia. Hoje, Deus te dá uma nova oportunidade. E você que é crente, que hoje você possa entender que participar da ceia é algo muito importante na sua vida.